Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre força de atrito. Vamos lá comigo. Queridos, vamos falar sobre algumas forças aqui. Só para dar uma retomada, alguns tipos de força que a gente tem. Nós temos aqui a chamada força-peso, que ela é uma força que sempre atua para baixo, sempre em direção ao centro da Terra. E ela é uma força diferente de massa, que massa, lembrando, está relacionada com a inércia do objeto, certo? É uma propriedade dele. Aqui a força é a interação entre nós, por exemplo, e o planeta Terra. E a gente pode calcular esse peso através da formulazinha P igual M vezes G, certo? Massa vezes a gravidade. E a gravidade, no caso da Terra, vale 10. Além disso, nós temos a força normal, que é a força perpendicular à reação à compressão da superfície, ou seja, ela é sempre 90 graus e para fora da superfície. Além disso, nós temos a força de tração, que é a força que atua basicamente em cordas, e ela se encontra sempre nas suas extremidades e ao longo da corda. Além disso, nós temos a chamada força de atrito. Bem, a força de atrito nesse caso é uma força de deslizamento, certo? Contrária à força que está sendo aplicada pelo corpo e ao sentido do movimento deste, ok? Ela basicamente é causada pela questão da superfície. Essa interação aqui ela tem alguns pós e contras. A primeira delas é que se não fosse possível, né, se não tivesse o atrito, o contato entre superfície, você não poderia escrever, mas como por exemplo para óleo, para motores, assim por diante, o atrito é uma desgraça, né? Você tem aqui, por exemplo, que o desgaste mecânico de peças acontece devido ao atrito. Por esse motivo que a gente utiliza normalmente óleo para isso, certo? Então ele cria uma espécie de uma camadinha ali entre as peças, fazendo com que não haja o contato mecânico entre elas, certo? O atrito aqui nesse caso, né, ele causa principalmente a geração de calor. Pois bem, esse atrito, o que ele é, né? O atrito, na verdade, ele é definido através de uma fórmula, certo? Que ele é definido como força de atrito é igual a um coeficiente de atrito, representado por uma letra mu, aqui, que é o Uzinho com a perna puxada, vezes a força normal, certo? Lembra aquela força perpendicular à superfície? Então, esse coeficiente de atrito, ele é adimensional e ele depende basicamente da superfície de contato ali que você tem, ok? Esse tipo de coeficiente de atrito ele tem dois tipos. Ele tem o do tipo estático e o do tipo dinâmico ou cinético, né? O atrito estático acontece quando você não tem movimento relativo entre superfícies. E ela normalmente acaba sendo um valor maior. Ela atinge o valor máximo dado pela fórmula que a gente acabou de vendo ali, que é a força normal vezes o coeficiente de atrito, certo? Então ela não é um valor fixo, ela assume um valor máximo. Enquanto que a gente tem aqui o chamado atrito cinético, que é quando você tem o movimento. Então veja o que acontece. O atrito estático ele vai atuando até um certo momento, certo? Que esse momento é dado por essa equaçãozinha, como eu falei para vocês, e logo em seguida você tem a atuação do atrito cinético ali, que ele se mantém constante. E sempre lembrando, o coeficiente de atrito estático ele é maior que o coeficiente de atrito cinético. E para falar sobre isso, né, nós temos o velho freio ABS. Por exemplo, aqui, né, nós temos um GIF que mostra isso. O cara, por exemplo, uma moto com ABS, outro sem. A moto com ABS, a hora que você pisa no freio, ela vai parando de boa, você tem o controle da moto. Enquanto que aqui, né, a hora que o cara deu aquela piscada no freio, né, aqui a famosa moto bailarina, né, foi dançando. Então, o que acontece aqui nesse caso, né? A moto com ABS, ela aproveita o atrito máximo, que é o atrito cinético, melhor dizendo, o atrito estático. Então, com o freio ABS, você consegue sempre manter a aderência máxima com o solo. Enquanto que quando o pneu desliza sobre a superfície, faz com que você tenha o atrito cinético. E como tem atrito menor, você tem menos força atuando sobre o veículo ali, menos aderência. Ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre força de atrito e coeficientes de atrito. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.